sermões atuais. And today we have the fourth message. E hoje a gente tem a quarta mensagem. Who remembers the first one? Quem se lembra da primeira? Zacchaeus, yes. Zaqueu. The second one? Segunda, Gideon. The Gideon. third one? Samaritan woman. mulher samaritana. Yeah, and today we have one more character that had an amazing encounter with God. E hoje a gente tem mais um que também teve um encontro maravilhoso com Deus. And Graça is going to be speaking E a Graça vai falar hoje. about this one. I will invite her up here, Vou convidá-la aqui. and we are going to be praying for her. E a gente vai orar por ela. Amen. Amém? So let's pray. Father, we thank you for everything again. Papai, nós te agradecemos por tudo novamente. And now our prayer is that you will speak with us one more time. E agora nós oramos para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Lord, and we've been praying here the same prayer every Sunday, E a gente tem orado a mesma oração todo domingo. that we have a real encounter with you. Para que a gente tenha um verdadeiro encontro contigo. We want to experience what those characters that we are going through Nós queremos ter a mesma experiência desses personagens que estamos estudando. experienced in your presence. A experiência na tua presença. We don't want to know you just by your name, Nós não queremos te conhecer apenas pelo teu nome, just by hearing people speaking about you, apenas por ouvir pessoas falando de ti, but we want to have a real encounter with you. We want to experience you in our lives. mas nós queremos experienciar o Senhor nas nossas vidas. So please listen to our prayers here Então, em nome de Jesus, ouça a nossa oração and fill our hearts with your presence. e nos enche com a tua presença. Use your servant here to us. Use a sua serva aqui para nós. In the name of Jesus Christ we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Graça e paz. Grace and peace. Ah. Amém. Eu decidi estar aqui hoje para honrar a minha mãe. I decided to be here today to honor my mother. Eu poderia ter escolhido não ministrar hoje. I could have chosen not to preach today. Não sei se todos sabem, mas segunda-feira minha mãe partiu para o Senhor. I don't know if everyone knows, but my mother has left to be with Christ on Monday. Mas eu decidi estar aqui porque eu não perdi a minha mãe. But I decided to be here because I didn't lose my mother. Ela não estava perdida, ela era salva. She wasn't lost, she's saved, E eu vou encontrá-la de novo. and I'm going to meet her again. Nós nos veremos outra vez. We are going to meet again. Eu quero honrá-la hoje, And I would like to honor her, fazendo aquilo do qual ela tinha orgulho de mim, doing the thing that she was so proud of me, de me ver servindo ao Senhor. to see me serving God. Então eu oro para que vocês tenham um pouco de paciência se eu me emocionar em alguns momentos, So please be patient if I get emotional sometimes, mas eu vou tentar transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. but I'll try to transmit what God put in my heart. Amém? Amen? Glória a Deus. Então tá bom. Hoje eu vou falar a respeito de mais um personagem da Bíblia, So today I'll be talking about another character in the Bible, um personagem muito intrigante, a very intriguing character, com quem eu me identifico muito. someone that I identify myself a lot. Eu acredito que quando eu começar a falar a respeito dele, logo vocês vão saber de quem eu estou falando. I believe that when I start talking about him, you will know. Mas antes de falar a respeito do meu personagem, eu queria dar uma introdução aqui. But before talking about him, I would like to give you a context here. Pensa junto comigo. Think with me. Se você fosse construir uma casa ou fazer uma obra muito importante, If you were going to build a very important work, a building, se você pretendesse edificar alguma coisa que perdurasse por gerações if you would like to build something that would be eternal through generations, e que tivesse significado para a vida de outras pessoas, which would be meaningful to other people's lives, eu acredito que você cuidaria de buscar pessoas de modo bem seletivo para realizar o teu projeto, sim ou não? I do believe that you would be screening out for people really carefully, right? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você fosse construir uma casa. So let's think of it. Imagine that you would build a house. Você pegou todos os seus recursos financeiros, comprou um terreno, You got all your financials and bought a land.
Agora então você está comprando materiais para poder construir essa casa. And now you are buying the material to build this house. Você quer uma casa bem edificada, bonita. You would like a very beautiful house. Você deposita ali todos os teus recursos, os teus sonhos, tudo que você tem para construir essa casa. So you put every resources you have, include your money and your dreams. Tudo que você acumulou para poder construir essa casa está investido ali. Everything that you have been saving is invested there. A quem você confiaria esse projeto que é o sonho da sua vida? Who would you trust to do this work? Você procuraria um bom engenheiro? Would you be willing to get a very nice engineering, Bons mestres de obras? very nice contractors, Bons trabalhadores? good workers? Com certeza, não é? Of course, right? Você não entregaria o seu projeto na mão de qualquer pessoa que desperdiçaria o seu dinheiro e os seus recursos. You wouldn't put your project in the hands of someone that could just lose your money and your resources. Deus também está edificando algo. God is also building something. O nosso Deus está edificando uma morada eterna para Ele. He's building an eternal place for him to live. E essa morada somos nós. And this place for him to live is us. Eu queria ler o primeiro versículo. I would like to read the Efésios first capítulo verse, 2, 19 a 22. Só para nós darmos contexto aqui para o que eu estou dizendo. Eu vou ler em português. which is in Ephesians 2:19. Eu vou ler em português e vocês acompanham o texto em inglês na tela, ok? I'll be reading Portuguese, so please take a look if you want the English version. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O apóstolo Pedro vai nos dizer, numa das cartas que ele escreveu, So Peter is going to talk to us, is going to tell us in one of the letters he wrote, que este edifício que Deus está edificando para sua morada permanente somos nós. that this building that God has built for his eternal living is us. Nós somos pedras vivas. We are living stones. Amém? Amen? Embora Deus esteja edificando essa morada em nós, essa construção que somos nós, Ele está ainda buscando trabalhadores para esse seu projeto. Ele está buscando estas pedras. Even though God is building his eternal place, he's also looking for workers to do this work. Essas pedras vivas vão, no trabalho final de Deus, ser a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. And the living stones that he's going to use is going to be the bride of the Lamb at the end. Diferente de nós, Deus não precisa de recursos humanos para poder realizar os seus projetos. Different from us, God does not need any financial resources to build Mas his Ele build, escolheu fazer assim. but he has chosen to do so. Eu acredito que só na eternidade a gente vai entender essa loucura de Deus, né? And I do believe that only in eternity we'll be able to understand this crazy A Bíblia from diz que a God. loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. And the Bible says that God's crazy is wiser than the wisdom of man. É louco para mim pensar que Deus conta comigo para realizar os projetos dele. It's crazy for me to understand that God's counting on me to fulfill his projects. Thank you. Você se pega pensando de vez em quando, Deus, o senhor tem razão? O senhor estava bem quando o senhor decidiu escolher a minha vida para realizar os teus planos? Sometimes you might find yourself in a situation questioning, were you okay, God, when you selected me to do your work? O senhor estava pensando direito, eu mesmo, o senhor tem certeza? Were you really thinking clearly when you picked me up? Vocês lembram da ministração do Renan, quando ele falou a respeito de Gideão? Do you remember when Hanan told about Gideon? Ele disse, eu, guerreiro valente? He said, me, a courageous warrior, Eu sou o menor da minha casa. I am the shortest from my house. Ele duvidou que Deus pudesse estar escolhendo ele, não é He was verdade? in doubt. Você imagina que Deus pode se equivocar? Do you really think that God could be wrong? Sério, eu estou fazendo uma pergunta, estou esperando uma resposta. Você imagina que Deus se equivoca? Can you please answer? Você imagina que Deus tem um plano B?
Do you think that God has a plan B? Se nós fizermos um projeto, vamos edificar qualquer coisa, e o trabalhador que a gente contratou não funcionar para isso, a gente escolhe outro, não é? If we are going to do some work and the worker that we hired doesn't fulfill his job, we are just going to fire him and hire another one, right? Vocês acham que Deus faz isso conosco? Do you think that God does this with us? Você acha que se você falhar no cumprimento daquilo que Deus escolheu você para ser e para viver, Ele vai colocar outro no seu lugar, Ele vai te dispensar e dizer, não deu muito certo. Do you think that if you fail in the job that He's put you in, do you think He's going to forsake you and pick another person? A gente não consegue conceber essa ideia de Deus tendo um plano B, porque seria como admitir que Deus não é todo-poderoso, como nós sabemos que Ele é. We cannot have this idea, we cannot conceive this idea of God having a plan B, because this would be like admitting that God is not almighty as we know He is. Hoje eu quero falar a respeito de um personagem da Bíblia que eu acredito que teve esses impasses ao longo da sua caminhada com o Senhor. And today I would like to share with you a character from the Bible that I do believe was in such situations. Como eu já disse, ele é alguém com quem eu me identifico, já disse que é um homem, né? Falei que é ele. As I said, he is someone that I identify myself with. Eu vou dar umas dicas a respeito dele. Ele era um pescador, But I'll give you some hints about muito him. experiente. He was a fisherman, a very experienced one. Era casado. He was married. Por essa dica, acho que vocês já sabem quem são, Do you né? already know who he is? Ele tinha o pavio bem curtinho. He was really short-tempered. Quem, gente? Who? Pedro. Peter. Pedrinho. O Pedrinho, o Pedro. Little Peter, O yes. Pedro. Glória a Deus. Impulsivo, Impulsive, ousado e medroso. Que mistura louca, né? bold and fearful. What a mix. Que mistura maluca. Nós vamos falar sobre Pedro, esse homem muito intrigante e que tem tanto a nos ensinar com a sua trajetória. And Peter has a lot to teach us with his journey. Ele aparece em praticamente os 4 evangelhos, He's there in the four Gospels, além das cartas que ele próprio escreveu, né? besides his own letters. E ele também é citado muitas vezes em Atos dos Apóstolos, And he's quoted many times in Acts e pelo próprio apóstolo Paulo. by Paul. Pedro teve experiências incríveis com o Senhor. And Peter had incredible experiences with God. Experiências que eu e você, acredito, gostaríamos de ter vivido. Experience that I think we would like to have. Quem aqui gostaria, depois de um dia exaustivo de trabalho, sem nenhum resultado, ouvir o mestre dizer, olha, tenta mais uma vez, faz desse jeito. Who would like to have, after a very tiring day of work with no results, E- like to hear the master saying, please, try it again and try to do this way. E depois de obedecer aquilo que o mestre falou, ter um resultado extraordinário. And after obeying the master, having a very extraordinary result. Pedro passou por isso. Ele passou uma noite pescando, Peter was through that, and he was overnight fishing sem pescar nada. without any fish. E ele era muito experiente. And he was very experienced. E aí, então, quando ele, já exausto, desistiu da pescaria, Jesus perguntou, vocês pescaram alguma coisa? And when he was exhausted from fishing, Jesus asked him, did you get any fish? E ele disse, nada. And he said, nothing. E Jesus disse, lancem a rede do outro lado. And Jesus said, try throwing the net again. E ele disse, mas, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. And he said, but God, Master, we had worked all night. O senhor deve entender de gente, mas de mar, deixa comigo que eu entendo. De pescaria comigo. You might be a good master, but when it comes to fish, I know best. Ele disse, tá bom, mas sobre a tua palavra, então eu vou lançar a rede. But even so, Peter said, okay, if you want me to, E a gente I will sabe o que throw again. aconteceu, né? and we know what happened, Ele right? teve uma pesca maravilhosa. He had a very nice fish. Foi nesse dia que Pedro se encontrou com Jesus pela primeira vez. And that was the first encounter Depois he de had ter with tido essa Jesus. experiência de ver uma pesca maravilhosa. And after having this experience, Ele having viu a this, multiplicação dos pães. he also saw the multiplication of bread. Sabe o que é isso? Você partir o pão diante dos seus olhos, parte o pão e o pão não acaba, parte o pão e o pão não acaba, parte e não acaba, parte e não acaba.
So imagine this: you are taking part of bread, and it's a never-ending bread. A gente gostaria de fazer isso com dinheiro na bolsa, né? It would Tirar be e nice to have this with money on our purse, paga a conta e right? não acaba, paga a conta e não acaba. Pagamos e ainda We tem pay mais. bills and it's never-ending money, Né? A right? gente gostaria de experiências desse tipo, como as que Pedro teve. It would be nice, right? Ele teve uma experiência sobrenatural que eu acho que essa eu gostaria de ter tido. And he also had a very extraordinary and supernatural experience that I would like to have myself. Talvez a gente não veja uma pesca maravilhosa e talvez a gente não veja a multiplicação dos pães, mas essa experiência nós vamos viver também. We might not see the fish, we might not see the multiplication of bread, but this experience I'm sure that we'll see someday. É de ver Jesus glorificado. Is to see God, Jesus resurrected. Pedro viu Jesus glorificado antes de ser ressurreto, e nós vamos ver também. Peter saw Jesus being glorified before being resurrected, and we'll see Aleluia. that too. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Peter saw Jesus resurrecting dead. Eu só vi isso ouvindo testemunhos, né, de pregadores. Em alguns países eu vi mortos sendo ressuscitados, mas ao vivo eu nunca vi. Mas eu creio. I've seen some testimonies shared by pastors in some countries that dead would come back to life, but myself, I have never seen this. Pedro teve todas essas experiências, mas apesar disso, ele era um homem de altos e baixos. Peter has had all this experience, but besides that, he was a man of ups and downs. Vamos entender um pouquinho como que era a vida desse homem, por que ele era assim, por que ele tinha esses altos e baixos. Let's try to understand why he was like this with ups and downs. Pedro era judeu, fazia parte do povo escolhido de Deus. He was a Jew, so he was part of the chosen people. Ele era herdeiro das promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. He was an heir of the promises that God has made to the Israelites. Mas por causa do pecado da nação de Israel, eles acabaram, depois de ser escravos e tantas outras coisas, acabaram debaixo da opressão do Império Romano. But after seeing everything, the Israelites ended up under pressure by the Roman Empire. O povo judeu pagava impostos altíssimos para os romanos e eram oprimidos por eles. The Jews were paying very high taxes to the Roman Empire, and they were oppressed by them. Ele era um homem que, apesar de fazer parte do povo de Deus e de ser herdeiro das promessas de Deus, vivia à margem daquilo que Deus havia prometido para o povo. He was not living the full thing that God had promised to his people. E ele esperava que o Messias viesse para mudar esse cenário, para se tornar o rei que eles esperavam. And he was waiting on the Messiah to come and change the scenario. Às vezes a gente precisa mergulhar na história de alguém para entender por que a pessoa age como age. Sometimes we need to dive into people's history to understand why they act the way they act. Eu quero contar um pouquinho, muito brevemente, da história do meu pai. I would like to share with you a little part of my father's story. Como eu já disse aqui anteriormente, quando meu pai morreu, a minha mãe estava grávida de mim ainda. As I've already said some time ago, when my father passed away, my mother was still carrying me in her womb. Eu vim conhecer um pouco da história do meu pai alguns anos atrás. I came to know my father's story some years ago. E deixa eu dizer para você, meu pai foi alcoólatra. And my father was alcoholic E foi um homem muito violento. and a very violent. Ele bateu muito nos meus irmãos e na minha mãe. He would hit my brothers and mother. E a gente não conseguia, os meus irmãos contam, a gente não conseguia entender por que ele era assim, tão embrutecido. And we could not understand why he was so violent. E alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de conhecer um irmão paterno do meu pai. And some years ago, we had the opportunity to get to know one of my father's brother. E eu fiquei sabendo que o meu pai... deixa eu voltar, só um minutinho. Para poder, senão não vai fazer sentido a hora que ela traduzir. A minha avó paterna era trabalhadora de uma fazenda para uma família muito rica. So going back a little for some context, my grandmother from my father's side was a rural worker of a very rich family. E o patrão dela, o dono da fazenda, And her boss,
ele se achou no direito de se deitar com a minha avó materna. took the opportunity to lay with my grandmother. Ele era casado, tinha família, tinha filhos e se deitou com a minha avó, que era solteira. So at that time, he was married, he had children, but even so, he took the chance to be with my grandmother, who was single. E ele engravidou a minha avó, And she got pregnant, e dessa gravidez nasceu o meu pai. and from this pregnancy, my father was born. Mas como ele era um homem casado, rico e que tinha família, ele não quis assumir o meu pai, obrigou um funcionário da fazenda So as he was very rich, he wouldn't like to be responsible for my father, so he obliged someone that worked in the farm to get married to my grandmother. a casar com a minha avó paterna, assumir o filho e registrar como se fosse filho dele, And take responsibility over my father. para que meu pai não tivesse direito a nada do que ele possuía. So my father would not have rights on the things he had, the things he owned. Então meu pai cresceu nessa fazenda, trabalhando junto com a mãe e o pai entre aspas, né, o que não era o pai biológico, mas o pai dele, So my father was raised in the same farm, but working. sabendo que ele era filho, porque ele sabia que era filho do dono da fazenda, But he knew he was the son of the farm's owner. vendo os meio-irmãos dele tendo oportunidades na vida e ele sendo um trabalhador braçal ali. And he could see his half-brothers having opportunities in their lives, but he had to work. Isso gerou muita amargura no coração do meu pai. This made my father really hard. Mas ontem, vou usar a frase que a Amanda falou para mim, ela disse que isso explica, mas não justifica. And as Amanda told me yesterday, this explains but doesn't justify. Explica o comportamento dele, mas não justifica. This explains his behavior, but it doesn't justify his behavior. Porque nós temos escolhas. Because we can choose. E hoje, quando eu estiver falando a respeito da vida de Pedro, And today, when I'm talking about Peter's life, eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a entender I pray that the Holy Spirit help us understand que nós temos diante de nós uma escolha. that we have in front of us a choice. Nós podemos escolher ser a pessoa que as circunstâncias nos tornaram, We can choose from being the person that the circumstances made us be, ou nós podemos escolher ser quem Deus nos criou para ser. or we can choose to be the one that God had raised us to be. Essas duas identidades vão estar em conflito dentro de nós até que nós possamos nos levantar para escolher quem nós queremos ser. These two identities, they will be fighting in us until the point that we just stand up and decide what we want to be. Antes de Jesus dizer para Pedro que ele seria Pedro, quando ele encontra com ele disse: você é Simão. Teu nome é Simão, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Pedro. The first encounter, Jesus says, "You're Simon, but from now on, I'll be calling you Peter." O nome Simão significa ouvinte, aquele que ouve. The name of Simon means listener, the one who listens. E Pedro significa Petros, pedra, And Peter means stone, fragmento de rocha. stone fragments. Ele podia, ao longo da vida dele, de acordo com as experiências dele, continuar sendo alguém que só ouvia He could have chosen to be just a person who would listen, a respeito das promessas que Deus tinha para o povo dele, that would listen about the promises that God had about his people, para se tornar a pedra uma das pedras dessa construção que Deus estava levantando. and to be one of the stones about this building that God was building. Pedro teve muitos encontros significativos na caminhada dele com o Senhor. Peter had many incredible encounters through his journey. Eu quero focar em 3 momentos da vida dele, But I would like to pick 3 moments of his life. porque eu acredito que todos nós, em algum nível na nossa vida, experimentamos essas 3 circunstâncias que Pedro viveu. Because I do believe to some extent every one of us has experienced Ok. this. Então, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. É o primeiro dia, o dia do chamado de Pedro. So the first day is the day of the calling in Matthew 4. Ok. Pode ler em inglês, por favor, Amanda? Okay, so Matthew 4:18 to 22 says, "One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee,
he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out them, "Come, follow me. I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. A little further up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets, and he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. E João, capítulo 1, versículo 42. And also John 1, verse 42. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas," which means Peter. Amém. Nós vemos nesses dois textos aqui as duas circunstâncias que eu disse. Primeiro, quem as circunstâncias diziam que Pedro era e quem Jesus estava chamando ele para ser. So we have the two circumstances here. The first one is the circumstances that made Peter be who he was, and the second is the one that God made him to be. Ele fala aqui em João quem Pedro havia sido criado para ser, não apenas alguém que ouve a respeito de Jesus. In John, we can see that Jesus was talking about the one who he raised to be. Ele se tornaria fragmento da rocha dessa edificação que Jesus está fazendo. That he would be a fragment of stone of the building God is doing. Ele disse para Pedro: "Me segue, eu vou fazer de você um pescador de homens." He told Peter, "Follow me, I'll make you fish for men." Você é Simão, mas a partir de hoje eu vou te chamar Cefas. You are Simon, but from now you'll be called Cephas. Porque eu não quero que você seja apenas um ouvinte daquilo que eu faço. Because I don't want you to be only a listener of what I do. Eu quero que você se torne participante daquilo que eu estou construindo. I want you to be part of the things I do. Então, em Mateus, ele revela ali o propósito da vida de Pedro. In Matthew, he reveals the purpose of Peter's life. O Senhor o chamou para ser um pescador de vidas. God has called him to be a fisher for people. Como a própria vida dele, que está sendo pescada ali pelo Senhor. As his own life that's being fished by the Lord. Muitas outras pedras vivas precisariam ser acrescentadas nesse edifício. Many other living stones should be added to this building. E Pedro foi chamado para pescar essas vidas e colocar neste fundamento, neste edifício que Jesus estava construindo. And Peter was called to fish these people to be part of the building that the Lord is building. Isso aconteceu comigo e com você, no dia que você disse sim para Jesus. This has happened to you and I the day that we accepted Jesus. O dia que nós abrimos o nosso coração para Ele, entendemos a mensagem do Evangelho. The day that we opened up our hearts to Him and understood the gospel. E permitimos que Ele, pela fé, viesse viver em nós. And we let Him that by faith He would live in us. Assim como Simão, nós deixamos as redes. Eu não sei o que você deixou para trás. And as Simon, we just left our nets. I don't know what you left behind. E nós partimos para seguir o nosso Senhor, cheio de expectativas no nosso coração. We just left everything and we started to serve the Lord with a lot of expectations in our hearts. Eu não sei o que aconteceu com você, mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu achei que todos os meus problemas iriam acabar naquele dia. I don't know if that happened with you, but when I delivered my life to Jesus, I thought that all my problems would disappear on the same day. Eu pensei, agora eu sou uma filha de Deus, eu não vou sofrer mais, eu tenho Deus como meu pai. I thought that now that I'm a child of God, I won't suffer anymore. Então nós deixamos tudo para trás, deixamos tudo para seguir o nosso Senhor. So we just simply left everything behind. We left everything to follow our Lord. Mas aí de repente a gente descobriu que quase tudo externamente permaneceu do mesmo jeito. But then we realized that everything externally remained the same. Eu voltei para casa depois do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. And I got back on the same day that I delivered my life to Christ. I got back home. Encontrei a minha casa com os mesmos problemas que eu tinha antes de eu ir para a igreja. Tava tudo lá, do mesmo jeito. I found all the problems the same way before I left to go to
to church. Só que a partir daquele momento eu tinha o que nós declaramos aqui enquanto nós cantamos, um Deus que lutava por mim, que lutaria por mim. But from that moment on, I had what we sang here today. I had a God that would fight for me. Ele já lutava antes, eu é que não sabia, né? He was fighting already, but I didn't know. Ele não passou a lutar por nós no dia que nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele já estava lutando por nós quando Jesus deu a vida na cruz, em nosso lugar. He didn't start fighting for us on the day that we delivered our life to him. He was fighting for us on the day that Jesus gave his life on the cross. E esse foi apenas o início da nossa vida, porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. And that was just the beginning of our life, because the Christian life is not only running 100 meters. É uma jornada até a eternidade. It's a journey to eternity, Até a eternidade. until the eternity. E a palavra diz que aquele que perseverar até o fim. And the word says that the one that's persevere until the end, Aleluia. Até o fim. until A the segunda end. experiência que Pedro vive é o dia em que ele nega o Senhor, o dia da negação. And the second experience that Peter had was the day of denial. Está em Lucas 22, do versículo 28 ao 34. It's in Luke 22, 28 through 34. Ok, eu vou ler em português, vocês acompanham ali em inglês então? She'll be reading in Portuguese, please follow in English. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como trigo. Eu, porém, orei por você. Vocês, todos? So he says to sift each one of you. Mas Jesus orou por Pedro somente, ele está dizendo. But then Jesus says that I prayed for you, it's Peter alone. Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Que texto que balança a gente e faz a gente estremecer. What a text that makes us shake. É muito intrigante porque Jesus diz, Satanás pediu para peneirar vocês. It's very intriguing because Satan has asked to sift us through, Todos, né? Todos os discípulos. us and every disciple. Mas Jesus faz uma declaração intrigante. But Jesus makes some nice statement there. Ele disse, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. He says, Peter, I prayed for you so your faith doesn't faint. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você imaginou que algum dia você o negaria? On the day that you delivered your life to Christ, have you ever imagined that one day you would disown God? Que algum dia, por qualquer razão que fosse, você iria se afastar dele? By any reason you would be apart from him? Imagina o dia que você entregou sua vida para Jesus. Lembra desse dia exato, porque quem de fato entregou a vida para Jesus lembra do dia exato que isso aconteceu. So think about the exact day that you delivered your life to Christ, because if you have delivered your life to Christ, you will know the exact date this happened. Você imaginou aquele dia que algum dia você negaria o Senhor, que você voltaria atrás na decisão que você tomou? So on that day, did you imagine that even once you would go back on your decision of delivering your life to God? Todos nós, em alguma medida, negamos o Senhor, em algum momento. Every one of us, to some extent, has some time in our life disowned God. Você pode estar pensando aí, eu nunca neguei a Jesus. Maybe you're thinking, I've never denied God. Não é verdade. Todos nós, em algum momento, negamos o Senhor. That's not true. Every one of us, at some extent, in some moments of our life, we have disowned God. Seja quando nós tivemos medo do que as pessoas iriam dizer ao nosso respeito, Maybe because we were afraid of what people would say about us. seja porque em algum momento nós amamos mais o mundo do que a presença do nosso Senhor. Maybe at some time of our life, we loved the world more than the presence of the Lord. O mesmo como a Amanda disse no dia que ela estava falando a respeito de Zaqueu,
Or maybe, as Amanda said when she was talking about Zacchaeus, Quando nós escolhemos ficar lá nas mídias sociais horas a fio e deixamos de estar com o Senhor. when we decide to be at the social media, scrolling, and we just are not in the presence of the God. Nós estamos o negando. We are disowning Him. Mas o ponto aqui não é se você negou ou se eu neguei. The point here is not if you disowned or if I disowned God. O ponto-chave aqui é que Jesus disse: Eu orei para que a sua fé não desfalecesse. The key fact here is that Jesus prayed that your faith doesn't faint. A Bíblia diz lá em Hebreus 7:25, você pode guardar aí, a gente não vai ler, mas que Jesus vive para interceder por nós. The Bible says in Hebrews Hebreus 7:25. 7:25 that Jesus lives to intercede for us. E agora mesmo ele está orando por mim e por você, And right now He's praying for you and I, para que a sua fé e a minha fé não desfaleça. so your faith and my faith don't faint. Sabe por que Jesus está intercedendo por nós nesse exato momento? Do you know why He's interceding for us in this right moment? Porque Satanás quer nos convencer de que quando nós caímos, Because Satan wants to make us believe that when we fall, o Senhor vai nos rejeitar. God will forsake us. Eu vivi momentos na minha vida de profunda sequidão espiritual. I have had moments in my life of drought in faith, Em que eu não tinha coragem para orar, porque eu achava que Deus, como ele me ouviria? that I didn't have power to pray because I would say, how can you listen to me? Porque ele gastaria tempo me ouvindo se eu estava tão seca por dentro? Why would He spend His time listening to me if I was so dry inside? E essa é a mentira que o diabo quer lançar nos nossos ouvidos. And this is the lie that the devil wants to put in our ears. Mas eu quero te lembrar, Deus não tem um plano B. But I want to remind you that God has no plan B. Assim como ele chamou a Pedro, ele chamou a você e a mim. As He called Peter, He called you and I. E ele não mudou de opinião nem ao meu, nem ao seu respeito. And He hasn't changed His opinion about you or me. Há um texto na palavra que diz que Deus prova o seu amor por nós, There is a word that says that God proves His love for us. tendo Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. As Jesus died for us when we were still sinners. Quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, When Jesus delivered His life for us in ele the cross, conhecia cada um dos dias da nossa existência. He already knew each one and single day of our life. Ele sabia exatamente cada escolha que a gente ia fazer. He already knew each choices we would choose. Vocês acham que quando ele escolheu a Pedro, ele não sabia que Pedro negaria? Do you think that when He picked Peter, do you really think that He didn't know that Peter would deny Him someday? Quando ele escolheu a Judas, ele não sabia que Judas o trairia? Maybe when He chose Judas, do you think He didn't know that Judas would betray Him? E eu quero fazer um parênteses aqui. Judas foi chamado para se sentar à mesa, assim como os outros 11. But I want you to remember that Judas was called to be at the table at the same time with the other 11. Ele caminhou com Jesus como todos os outros. He walked with Jesus as the other 11. Ele conheceu o amor de Jesus como todos os outros. He got to know Jesus' love the same way. Por um tempo eu ficava pensando For some time I was thinking que Judas havia sido escolhido por Deus para ser aquele que trairia Jesus. that Judas was actually chosen to be the one to betray Him. É um conceito errado que a gente tem a respeito da palavra predestinação. This is a wrong concept we have about predestination. Ser predestinado não significa que você nasceu para dar errado. This doesn't mean that you were born to be wrong. Isso fala a respeito da onisciência de Deus. This talks about God's omniscience. Deus nos fez com livre-arbítrio. God makes us with free will. Ele não interfere nas nossas escolhas e nas nossas decisões, He doesn't interfere in our choices and our decisions. mas em sua onisciência ele sabe quais as escolhas e as decisões que nós vamos tomar e fazer. But He already knows your decisions and the choices you're going to take. A Bíblia diz que Judas traiu a Jesus para se cumprir o que estava escrito, não o que ele havia nascido para ser. The Bible says that Judas betrayed Jesus to fulfill what was already written, not because he was born to do so.
Lá em Lucas capítulo 6, quando fala a respeito da escolha dos discípulos, In Luke 6, when he's talking about the choice of the disciples, você pode ler essa passagem depois? you can read this later. Você vai ver que quando fala a respeito de Judas, ele fala em Judas que se tornou o traidor. There it says that Judas has become the traitor. Ele não nasceu para ser um traidor, ele se tornou um traidor a partir das escolhas que ele fez. He wasn't born to be a traitor, he became a traitor. Então, voltando ao que eu estava dizendo anteriormente, So going back to what I was talking, nós precisamos fazer uma escolha. we need to make a choice. Nós vamos precisar escolher ser o que Deus nos criou para ser, Either to be what God has raised us to be, ou viver de acordo com o que as circunstâncias nos tornaram. or live according to what the circumstances made us to be. Judas escolheu se tornar um traidor, embora ele tivesse a mesma oportunidade para arrependimento que Pedro teve. Judah has chosen to be a traitor, but he had the same opportunity to be forgiven as Peter had. Satanás vai pedir para nos peneirar em alguns momentos na nossa vida. Satan would ask to sift us through some moments in our life, E essa peneira é muito dolorosa. and deceive is very painful. E muitas vezes ele vai receber autorização para fazer isso com a gente. And sometimes he will receive authorization to do this to us. Porque se nós voltarmos no texto que nós acabamos de ler, Because if we go back to the same text we just read, Jesus está dizendo: Satanás me pediu para peneirar vocês. Jesus is saying that Satan just asked me to sift you through. E então ele disse: eu orei por você, Pedro. But I prayed about you, Peter. Ele diz: eu não desautorizei Satanás de te peneirar, He doesn't say that he said no to Satan, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. but he says that he prayed that your faith doesn't faint. Sabe por quê? Porque know quando why? nós falhamos e quando nós caímos, nós achamos que nós somos indispensáveis. Because when we fail, we think that Indispensáveis. we are indisposable. Se você está construindo a casa, como eu dei exemplo no começo, e um trabalhador da sua obra falha, Because if you're building the house, like I said in the beginning, and one work of your job Você just fails, você facilmente dispensa ele e acha um outro que execute aquilo que ele não cumpriu. you simply just let him go because he didn't do what you asked to. Glória a Deus que Deus não é assim. Glory to God, because he's not like that. Ele diz na palavra dele que aqueles que vêm a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. He says in his word that those who come to me, I will never throw away. A única maneira de você se tornar separado de Deus The only way that you can become apart from God é se isso for a sua escolha. is if you choose to be so. Jamais vai ser a escolha dele. It will never be his choice. Jamais vai ser a escolha dele. Never be his choice. Jamais vai ser a escolha dele. Never ever. Porque ele preferiu morrer por nós. Because he preferred Do que to viver die sem for nós. us instead of living without us. Amém? Amém? Amém. Lucas 22, o versículo 61 e 62, eu acredito que eu não coloquei ali. Ou eu coloquei? Acredito que não. Então a gente vai abrir. Perdão, gente. 22, 61 e 62. So we're going to open our Bibles to Luke 22, 61 and 62 are the verses. Eu vou ler em português, ou você lê em inglês e vocês acompanham em português, para a gente ganhar tempo. So let's read. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Amém. Pedro teve um encontro com o olhar de Jesus. Peter had an encounter with Jesus' eyesight. Depois desse período de sequidão na minha vida, eu também tive um encontro com o olhar do Senhor. Me also, I also had this encounter. E eu descobri que ele continuava me amando. And I found out that he would still love me. E que o chamado dele para a minha vida não mudou. And that the calling he had for me didn't change. E a minha oração é que você encontre o olhar de amor do Senhor aqui hoje também. And I also pray that you can find Jesus' eye on you too. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada com o Senhor até aqui. I don't know how you have walked with Jesus so Você tem far. vivido altos e baixos, Maybe your ups and downs, momentos de frieza espiritual, some cold in de your faith, fervor,
some hot in your De faith. repente você está cheio de fé. Sometimes you are full of faith. Você sai daqui da igreja no domingo cheio de fervor. Sometimes you leave church on Sunday and you are full of fever. E durante a semana você se vê falhando nas mesmas coisas. And during the week, you just see yourself failing again and again. Você ainda está no caminho. You're still on the path. Deus ainda não terminou o que tem para fazer com você. God didn't finish what He has Nós to do with ainda you. estamos aqui. We're still here. Nós cantamos no domingo passado. I'm still in your hands. Eu ainda estou nas suas mãos. We sang last Sunday that I'm still in your hands. A sua vida ainda está nas mãos do Senhor. Your life is still in God's hands. Você pode ter dias de negação, Sometimes you can disown Him. onde você abandonou o Senhor, ou você negou o Senhor, You forsake Him. ou se distanciou dele por qualquer razão. Maybe you're apart from Him. Lembra-se que eu disse, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Remember that I said the Christian life is not a 100-meter run. É uma jornada. It's a E journey. nós ainda estamos no caminho. And we're still on path. E o plano de Deus para sua vida não mudou. And Jesus' plan has not changed. Não desista de você. Do not give up on yourself. Quando Jesus ora por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, When Jesus is praying to Peter about his faith, Jesus não queria que a fé em si mesmo desfalecesse. Jesus was not wanting the faith in him to not faint. Deixa eu melhorar isso que eu disse para você poder entender melhor. Jesus não queria que Pedro perdesse a fé em si próprio. What I wanted to share with you is that Jesus didn't want Peter to lose faith in himself, in Peter himself. Ele soube que Jesus ressuscitou depois. He got to know that Jesus was resurrected Ele later. pôde comprovar que as coisas que Jesus havia dito era verdade. He saw that the things that Jesus shared was true. Mas sabe o que Pedro faz logo depois de ter visto Jesus ressurreto? But you know what he does? Right after he saw Jesus resurrected, Ele voltou para o mar para pescar. he went back to fish. Ele voltou para a antiga vida dele. He came back to his old life. Ele esqueceu que ele tinha sido chamado para ser pescador de homens. He forgot that he was called again to fish for people. Ele tinha que trocar as redes He had to change the nets. e usar as redes em outro ambiente, não na água mais. To use the net in another place, not in the water anymore. E nós fazemos isso tantas vezes na nossa vida. And we do this many times in our lives. A gente olha para a nossa vida e fala, não, eu não atendo à expectativa de Deus. We can look at our lives and say, I cannot fulfill God's O padrão request. dele é muito alto para mim. His pattern is too high for me. Quando eu leio na palavra o Senhor dizendo, sede santos porque eu sou santo, When I look at the word God saying, be saints because I am saint, e eu falho nisso, and I fail that, eu penso, não, não é para mim. I think, no, it's Eu não not vou for me. conseguir. I can't. E aí, então, rapidamente a gente volta para a nossa antiga vida. And really quickly we come back to our old lives. E a gente vai buscar outra coisa para fazer, achando que porque nós falhamos, o Senhor vai desistir de nós. And we go looking for things because we think that we failed, God is going to give Ele up on não us. desiste de nós. He doesn't give up on us. Ele não nos lança fora. He doesn't throw us out. Em João 17, Jesus orando, ele diz, aqueles que o Senhor me deu. In John, he says, those that God gave me, Ele diz, nenhum se perdeu. none of them got lost. Jesus cuida das suas ovelhas. Jesus is taking care of his sheep. Se você estiver perdido, ele vai te encontrar. If you're lost, he's going to see you. He's going to find you. Mas você precisa encontrar esse olhar de amor do Senhor. But you need to see his eyes. O mesmo olhar que Pedro encontrou. The same look, the same glare that Peter saw. E você precisa viver, você e eu, a experiência que Pedro viveu de chorar amargamente. And we need to live the same experience that Peter had. He cried bitterly Chorar por ter duvidado do amor do Senhor. because without God's love, Não ficar se remoendo nas suas fraquezas, not think about your weakness. mas deixar que o amor de Deus alcance o seu coração Believe God's love to reach out to your heart e permita que você entenda and let you understand que o amor dele não muda. that his love is never changing. O Never. amor dele continua alto, It's always high, profundo, deep, largo, wide, comprido. and long. Ele é o mesmo. He's the same. Amém? Amen. Deixe Deus remover da sua vida o que não condiz com o que Ele te chamou para ser. Let God take out from your life what doesn't
doesn't belong to him. Deixa a tristeza, segundo Deus, encher o seu coração. Let the sorrow according to God fill your heart. Sabe, nesse período de sequidão e de frieza na minha vida, When I had this period of dry in my life, tudo que eu pedia para Deus quando eu conseguia orar, everything I was asking when I was praying, eu disse, Deus, me dá de novo o prazer de debruçar na Tua palavra, de estar na Tua presença. was asking God the pleasure back of being in His presence, of reading His Word. Eu quero ter fome outra vez do Senhor. I want to Hungry? to be hungry about Your Word. Eu quero ter sede do Senhor novamente. I want to be thirsty about Your Word again. Eu quero me deleitar na Tua presença de novo. I want to be in Your presence again. Não quero me afundar em pensamentos que me dizem que eu não vou chegar lá. I don't want to have thoughts that say to me, I won't be there. Amém. Aleluia. Amen. Então Pedro teve as duas primeiras experiências. Ele teve a experiência do chamado. So he had the calling experience O dia em que ele foi chamado por Deus e o dia em que ele negou Jesus. and the denial experience. Mas ele teve um terceiro encontro com o And he Senhor. also had a third encounter. Lá em João capítulo 21, os versos 14 a 19. In John 21, verses 14 to 19. E esse para mim é o encontro mais importante. And for me, this is the most important encounter. Todos os encontros que Pedro teve com Jesus, vendo os milagres e as coisas extraordinárias que ele fez, foram maravilhosos. All his encounters were amazing. Mas esse para mim era crucial. But this one was very crucial for me, Ele era decisivo, ele foi decisivo. a decisive one. Porque é nesse lugar Pedro teve que fazer uma escolha. Because right there, Peter had to make a choice. Ele viveria como Simão, o que ele havia se tornado, He could live as Simon, the one that he became, ou viveria como Pedro, or as Peter, que foi criado para ser. that was raised to be. Então vamos lá. João capítulo 21, do versículo 14 ao 19. Pode ler, Amanda, por favor. Não. So John 21, 14 to 19 says, this was the third time Jesus had appeared to his disciples, since he had been raised from the dead. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. Aleluia. Presta atenção no versículo 14. So take a look at the verse 14. Diz que era a terceira vez que Jesus aparecia ressurreto aos discípulos. This was the third time that Jesus appeared to himself as resurrected. Por que que Jesus não teve esse diálogo com Pedro nas duas primeiras vezes? And why didn't Jesus have the same dialogue in the first or second time? Porque Jesus quis encontrá-lo no mesmo lugar onde ele o chamou. Because Jesus wanted to meet him in the same spot when he called him, No mar, pescando. at the sea, fishing. No mesmo lugar onde ele estava permitindo que a sua fé desfalecesse. In the same spot, he was allowing his faith to faint. Não a sua fé em Deus, mas a sua fé em si próprio. Not his faith in God, but his faith in himself. Pedro acreditava que após ter negado o mestre, ele poderia ainda ser um pescador lá no mar, mas um pescador de homens, mas não. He thought that after disowning God, he could be a fisherman again, but at the sea, not of people. Então ele volta ao mar para pescar peixes. So he's back to fish.
Pedro tinha dito que ainda que todos deixassem a Jesus, ele não, que ele estaria pronto para ser preso ou até mesmo para morrer pelo Senhor. Because Peter had said before that even all the ones who'd say no, he would say yes, even to death. Pois é, mas onde é que ele estava agora? But where he was now, De volta para sua antiga vida, no mar novamente. back to his old life at the Pescando sea again, peixes. fishing. Ele negou o Senhor, mas o Senhor não negou. He disowned God, but God didn't disown him. Quando ele diz que vai pescar, ele continua ainda tendo influência sobre os outros pescadores. When he says that he's going to fish, he's still influencing the other fishermen. Porque quando ele diz, eu vou pescar, os outros disseram, ah, tá, nós vamos também. When he said, I'm going to fish, the others said, okay, so I'm going with you. Você já se deu conta que em algum momento, a despeito de como você está espiritualmente, talvez frio ou indiferente, Have you ever thought that maybe at some time you are cold or indifferent, desacreditado de você, mas quando você fala a respeito de Deus, as pessoas ouvem o que você diz? maybe you don't believe in yourself anymore, but when you talk about what Jesus has done, people still listen to you? Eu tive momentos assim. I have moments like that. Pois é. É porque o chamado do Senhor para a nossa vida, Ele não mudou. Ele está nos esperando regressar para Ele. It's because the calling of God didn't change. Jesus, então, espera o momento adequado e vai ter esse encontro com Pedro. So Jesus is waiting for the special moment to meet him again. E faz essa pergunta tão intrigante para ele: você me ama mais do que os outros? And make this question to him, do you love me more than the others? Uma coisa que Jesus não faz é nos comparar com mais ninguém. Something that Jesus doesn't do is to compare us to anyone else. Nós somos únicos para o Senhor. We are unique. Mas foi Pedro quem disse: ainda que todos os outros, But Peter said, despite of everyone else, ele se comparou com os outros e disse para Jesus: olha, eu sou melhor do que eles. he himself compared himself to Eu others. te amo mais do que He eles. said, I'm better than them. I love you more than them. Então Jesus precisou trazer ele de volta para a realidade, So Jesus called him back again to reality, para se ver não a partir dos seus próprios olhos, to see himself not through his own eyes, mas para se ver a partir do olhar de Jesus. but through God's E ele pergunta Jesus' para eyes. Pedro: você me ama? And he asks Peter, do you love me? E ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. And he says, yes, Lord, you know I Jesus- love you. E Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. And Jesus please feed my lamb. Para cada vez que Jesus pergunta, Pedro dá um tipo de resposta diferente. To every time Jesus asks, Peter gives a different answer. É porque as palavras no original para amar, elas têm significados diferentes. Because the original words there to love has different meanings. Mas mas o que eu quero ressaltar aqui não é o fato dessas palavras terem significados, mas o como Jesus encerra esse diálogo. What I want to show you here is not the meaning of the word, but how Jesus put this into the conversation. E após explicar para Pedro ali, ele diz: olha, sua jornada vai ser espinhosa, And he's going to say that your journey is going to be thorny. você vai ser perseguido por causa do meu nome, You'll be chastened. vai vir um tempo em que, por causa da tua maturidade, você vai ser levado para morrer, People will take you to death. porque quando Jesus fala para ele sobre como as coisas aconteceriam, está dizendo o tipo de morte que ele iria experimentar. Because Jesus is showing the kind of death E Peter após- is going to face. E depois de explicar essas coisas para Pedro, ele termina dizendo: siga-me. And after saying everything, he finished saying, follow me. Vocês lembram o que ele disse para Pedro quando encontrou com ele a primeira vez? Do you, no mar, do you pescando? remember the first conversation? Siga-me, venha após mim, eu vou te fazer pescador de homens. He also said, follow me. Imagina o dia do encontro, o primeiro encontro, até esse dia, essa jornada de Pedro. Quantas coisas ele experimentou? Imagine from this day one until the same day we are talking now, Quantos- how many things he had experienced, Quantos momentos de altos e baixos, how many ups and downs, ter que lidar com as suas próprias fraquezas. dealing with his own weaknesses. Mas Jesus não muda o discurso por causa das nossas falhas. But Jesus doesn't change what he says. Aquilo que ele disse ao seu respeito quando você encontrou com ele, ele continua dizendo hoje a mesma coisa. He's still saying the same thing he said to you on the first day you met him. Ele te escolheu e ele não muda. He's chosen you, he doesn't change. Amém? Amen?
E eu quero concluir dizendo que talvez você ainda esteja diante do primeiro encontro, And I want to wrap up saying that maybe you are still on the first encounter, ouvindo Jesus chamar você pela primeira vez, listening God to call you. quem sabe lutando interiormente com culpa ou remorso Maybe you're fighting por ter deixado o Senhor em algum momento da sua vida, out of guilt, remorse. Maybe you have forsaken God at some time of your life por viver à margem daquilo que o Senhor te criou para ser, because you didn't live up to what God made you to be. mas não importa. But it doesn't matter, Se você está ouvindo essa mensagem, because if you're listening to this message seja aqui ou seja online pela internet, here or online, é porque Jesus quer você para Ele. it's because God still wants you to Ele te Him. chamou, He called Ele te you. escolheu He chose you. e Ele não desistiu de você. He didn't give up on you. Ele não tem um plano B. He doesn't have a plan B. Ele não tem outra pessoa para o seu lugar. He doesn't have another person to put in your place. Ninguém pode ser influência nos lugares onde só você pode influenciar. Nobody else can be the influence you are. Ninguém pode influenciar a minha casa, só eu. Nobody can influence my house except me. Amém? Amen. Deus chamou você. God called you. Ele preferiu morrer por você He preferred to die for you do que viver sem você. than to live without you. Eu queria te convidar a ficar de pé I would like you to stand up e orar ao Senhor. and Ore pray ao to the Senhor. Lord. Feche os teus olhos e ore. Close your eyes and pray. Faça uma escolha diante dele. Make a choice in front of Him. Como foi que Pedro venceu os seus conflitos? How did Peter win his conflicts? Como foi que ele se tornou o homem que pescou vidas incontáveis para o Senhor? How did he become the one who fished so many lives to the Lord? Esse homem que escreveu cartas que edificam a nossa vida até os dias de hoje. The letters that he wrote still edifies our lives until up to this day. Ele se rendeu ao Senhor. He surrendered himself to God. Eu quero te convidar hoje para depor as suas armas. I would like you to put your weapons down. Deixe de tentar viver a vida cristã no seu esforço próprio. Stop living the Christian life under your own efforts. Convide o Espírito Santo para tomar a sua vida. Invite the Holy Spirit to be in your life. Entregue a sua vida para Ele, esteja ela como estiver. Deliver your life to the Holy Spirit. Entregue a sua vida para Ele. Se Deliver your renda life. Surrender yourself. em nome de In Jesus. Jesus' name. Porque apenas o Espírito Santo Because only the Holy pode te Spirit conduzir can conduct you e produzir fruto na sua vida. and na minha make vida. the fruit in your E Ele life. está aqui agora And He mesmo. is here right now. Amém? Amen? Então, se você está nos ouvindo pela internet So if you're listening to us via internet e ainda não entregou a sua vida para Jesus, and hasn't delivered your life to God yet, este é o dia aceitável do Senhor. this is the day. Faça isso hoje. Do it today. Renda sua vida a Ele. Surrender your life to Him. Não importa quantas vezes você já caiu ou falhou. It doesn't matter how many times you failed. O amor do Senhor é imutável. Ele está de braços abertos para você. His love never ends. Never Assim como Ele changes. reencontrou a Pedro, The same way he met Peter again. Ele quer reencontrar você também. He wants to meet you again. E a mim. And to me. Renda-se a Ele. Surrender yourself to Him. Em nome de In Jesus. Jesus' name.